Minasan, seja bem-vindo ao Lição Nerd. Aqui no canal você aprende lições valiosas para sua vida com as histórias que você já ama. Essa semana eu fui assistir ao Pequeno Príncipe. Sim, depois de muitos anos. Eu já tenho quase 30, apesar dessa carinha de nova. Mas já tinha muito tempo que eu tava para assistir esse filme, porque o livro eu já tenho aqui em casa há muito tempo. E pasmem, eu nunca li. Na verdade, eu comecei a ler, não me interessou muito, eu deixei pra lá. E aí eu fui procurando inspirações pra fazer uma história que em breve vocês vão ver aí, vagando principalmente pelo TikTok e pelo Instagram. Mas aí eu procurei sobre inspirações. E então eu falei assim, por que não assistir O Pequeno Príncipe, o mais recente, que é bem desenhadinho, bem animação assim e tal. E eu fui parar pra assistir. E então, eu simplesmente chorei desesperadamente. Só tenho isso a dizer. Parece bobeira, parece palhaçada, mas a lição que essa história tem pra mostrar pra gente, ou pelo menos a lição que eu quis enxergar nessa história, porque são muitas que a gente pode tirar dela, é que simplesmente a gente não pode esquecer do como a gente é criança. E na verdade foi um conforto pra mim, porque eu, como eu falei, tenho quase 30, mas deixa quieto. E eu sempre fico pensando, tipo, quando que eu vou deixar de ser criança? Porque pensamentos, ideias e brincadeiras que eu fazia quando era criança, eu tenho e faço até hoje, de criar o canal, de amar esse mundo de ficção e fantasia, de amar falar sobre esse mundo de ficção e fantasia, sobre as histórias, de sentir as emoções das histórias, de entender como elas funcionam, de querer viver naquele universo. É muito mais do que eu querer ser a escritora, sabe? Eu realmente sou apaixonada por histórias. Desde histórias simples às histórias complexas. Tem gente que gosta muito de dar valor às histórias que são complexas, tecnicamente bem escritas, e tem todos aqueles métodos mirabolantes e não sei o que. Não! Histórias são todas as histórias que te passam alguma lição. Pode ser a mais simples, como uma animação boba, mas que às vezes é tudo aquilo que você precisava para você rir naquele dia. E eu tenho muito isso pra mim, eu achava que isso era muito infantil, principalmente toda essa questão de amar estar 100% mergulhada nesse universo. Só que pela primeira vez na minha vida eu resolvi seguir a minha intuição e realmente mergulhar nesse universo com o Lição Nerd, distribuindo as minhas histórias e ensinando outras pessoas a escreverem histórias, porque quanto mais história nesse mundo, melhor. Uma parte muito interessante do filme, eu vou falar filme porque eu não li o livro, mas com certeza deve ter no livro também. Uma parte muito interessante no filme é quando ele fala que o mundo tá adulto demais, que ele nunca compartilhou aquela história do Pequeno Príncipe com outra pessoa, porque o mundo estava adulto demais para ter acesso àquela história. Muitos questionamentos, né, se perguntariam como a menina, a protagonista, não me lembro o nome dela, como a protagonista do filme pegou a história e leu a história do Pequeno Príncipe, ela se fez várias perguntas técnicas, várias perguntas do como pode ter um menino no deserto, como pode um menino só viver num meteoro. Eu não conheço essa estrela, ela não existe. As pessoas estão assim, cada vez mais esquecendo do mundo da fantasia e vivendo muito no mundo real. Eu não sei o quanto isso é bom ou o quanto talvez tenha um lado negativo, mas eu acho que não é legal. A lição final do filme, não que eu vá pular logo pro final, é sempre ele falar que o problema não é você crescer, o problema é você esquecer de quem você era e de como você era quando criança. E por alguns anos da minha vida, eu quis esquecer. Eu não esquecia, mas eu quis esquecer. Não porque eu não gostava da minha vida quando eu era criança, mas porque me obrigavam, porque me falavam que eu precisava crescer. E o crescer tinha que ser simplesmente abandonar tudo que era infantil.
Claro que existem coisas que a gente evolui, precisamos evoluir. Alguns comportamentos, quando a gente fala, esse comportamento é muito infantil, eu acho até errado falar sobre isso. Falar assim de algum comportamento inadequado. Porque como nós somos crianças e temos certos tipos de comportamento, tá ok, porque nós somos crianças e ao longo do tempo nós vamos evoluindo. E não é você dizer que é ruim porque é um comportamento infantil. É ruim porque a pessoa não evoluiu. Quando cresceu, ela continuou fazendo os mesmos comportamentos quando era criança. Mas talvez, que comportamento inadequado, e não dizer que, que comportamento infantil, como se tudo que fosse infantil fosse ruim. Se você tem um pensamento mais infantil, do tipo, nossa, eu adoro assistir animes, você é uma pessoa estranha se você tem lá seus mais de 25 anos de idade. Isso não deveria ser estranho, isso simplesmente deveria ser normal, é um gosto, um hobby que a pessoa tem, mas parece que a partir de uma determinada idade você tem que abandonar tudo e absolutamente tudo do que você fazia quando era criança. Não, você tem que evoluir algumas determinadas situações, alguns sentimentos, algumas atitudes, mas jamais esquecer quem você era quando era criança. Infelizmente, nem todas as crianças talvez tenham esse privilégio, mas geralmente quando você é criança, você tem a liberdade de ser o que você quer ser, pelo menos na sua imaginação. Isso é importante. Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre seja quem você é de verdade, procure o seu verdadeiro eu. E aí, essas pessoas falam muito sobre, para você se conectar com o seu verdadeiro eu, você tem que lembrar que você era quando criança. Ou o que você queria ser. Talvez ali já era a sua própria essência, mas ao longo do que você foi crescendo, alguém te falou, você não pode ser isso, porque isso não dá dinheiro. Você não pode ser aquilo, porque aqui no Brasil não vai dar pra frente. Você não pode fazer não sei o quê, porque isso é impossível. Você não pode não sei o quê, porque eu não tenho dinheiro pra te botar numa escola XPTO. Não que não seja, mas sim. No fundo é um pouco pessoal. Mas todas essas coisas fazem a gente se esquecer do que a gente realmente queria ser. Ou do que a gente realmente queria fazer hoje, mais adulto, mais velho. Ou você que ainda está na adolescência, talvez você já esteja se esquecendo de algumas coisas que você queria ser antes. E não tem nada mais verdadeiro do que quanto mais eu faço o que eu queria fazer desde que eu era criança, mais feliz eu me sinto, mais realizada eu me sinto. E é uma sensação de... parece que eu voltei ao ponto que eu deveria voltar. Por conta de todas essas verdades que me contavam ou que me falavam que eu precisava ser XPTO, eu precisava ser bem sucedida nessa área, eu precisava fazer não sei o que, não é que a culpa seja das pessoas, eu absorvi aquilo, eu podia ter lutado até o fim e falado, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, mas eu aceitei fazer o que eles estavam me propondo. Ninguém botou uma arma na minha cabeça, ninguém me ameaçou de morte. Mas eu aceitei fazer aquilo, eu olhei aquilo e achei que de fato era uma verdade. E eu cresci sendo uma pessoa que eu não queria ser. A começar pela faculdade que eu escolhi fazer, a começar pelos trabalhos que eu fiz até hoje. Eu sempre fiz tudo muito bem feito. Porque não importa o que você me dê, eu vou fazer da melhor maneira possível, sempre. Só que aquilo ia me corroendo por dentro, porque não era o que eu queria fazer. E não se trata só de gostos e desejos, se trata de propósito e de vocação de vida. Eu fazia uma coisa que, não fazia sentido eu fazer aquilo. Eu tava dentro de uma área administrativa, mapeando processos e, cara, não tinha nada a ver com nada do que eu imaginei fazer na minha vida. Ao ponto de eu ter parado, olhado pro lado e falando assim, que merda eu tô fazendo aqui? Não faz o mínimo sentido eu estar aqui. Não faz sentido. Você tem noção disso? Quando eu finalmente abri os meus olhos e enxerguei que eu tava num caminho muito errado, muito diferente, desviada assim, horrores, quilômetros longe do que eu realmente queria fazer da minha vida, eu pensei, ok, o que eu vou fazer agora pra poder retomar aquilo que eu queria fazer? E ainda assim é difícil a gente mudar a rota pro que a gente quer, mesmo sendo mais velho, mesmo sendo adulto, mesmo pagando nossas próprias contas, é difícil. Porque vem uma pergunta que o filme Pequeno Príncipe, o livro, a história do Pequeno Príncipe se faz o tempo todo. Que é ser essencial.
Por que essa pergunta cabe aqui? O que é ser essencial? Para o cara lá que era dono, banqueiro, que era dono de todas as estrelas, ser essencial era você ser simplesmente útil para um sistema totalmente burocrático, engessado e que servia a um propósito empresarial. Isso era você ser útil, isso era você ser essencial. As estrelas brilhando no céu, isso era balela, isso só fazia as pessoas sonharem. Ele queria mesmo que elas virassem clipes de papel, porque aí sim elas estariam sendo úteis, tendo uma função fisicamente e visualmente, na verdade, útil, palpável. Isso, graças a Deus, o nosso mundo está passando por uma transformação sobre o que é ser essencial. E aí a gente volta lá no início da internet, o início da internet é muito longe. Vamos botar ali o início do YouTube, quando as pessoas começaram a entrar aqui nesse canal, muita gente pensou, é besteirinha, é passatempo, quem tá lá tá à toa, é só ligar uma câmera e fazer. Aí quando o pessoal começou a ganhar dinheiro com isso, é só, tá ganhando dinheiro só ligando a câmera e fazer. Assim é fácil. Porque isso é idiotice, porque não sei o que. O que me afastou muito até de tentar fazer esse canal antes é justamente esses pensamentos de que, não, só adolescente posta vídeo lá, é uma coisa muito infantil, é uma coisa muito não sei o que, nananã. Mais uma vez, o ser infantil é ruim. Ser infantil não é ruim, mais uma vez. Não em alguns sentidos. Qual o problema também de a gente falar aqui de anime, de séries, ou falar para adolescentes, ou fazer uma coisa que seja engraçada? Qual o problema? Por que tem que ser engessado? Por que o essencial e aquilo que faz diferença tem que ser algo sério? O que de fato é essencial? Para mim, ser essencial é quando você tem, além da sua essência, essencial. É quando você consegue cumprir algum propósito e servir a alguma coisa ou a alguém. Independente de como você faça isso. E é lindo você pensar que você pode fazer isso de diversas formas. Com os meus vídeos, com as minhas histórias, com eu ensinando outras pessoas com meus cursos, com você me assistindo, você está sendo essencial para mim, dando joinha nesse vídeo, dando like, se inscrevendo nesse canal para que ele alcance outras pessoas, você está sendo extremamente essencial para mim. Você está sendo essencial quando você está na sua escola, prestando atenção no seu professor, ou quando você está no seu trabalho fazendo alguma coisa para outra pessoa que está esperando, independente se seja cliente interno ou externo. Você está sendo essencial só de existir, você já é essencial. E fazer alguma coisa com aquela sua existência, independente de como seja, isso pra mim é ser essencial. Você já teve alguma vez na vida essa sensação de que talvez você não fosse essencial pra nada ou não prestasse pra nada só por você não fazer parte ou se encaixar num modelo perfeito que em algum ambiente que você viva te exija? Toca aqui. Fazemos parte dessa sensação, desse grupo, digamos assim. Olha como uma história pode realmente marcar a nossa vida e ensinar coisas muito profundas pra gente. O momento que eu mais chorei no Pequeno Príncipe, na verdade o único momento que eu chorei no Pequeno Príncipe, foi quando eles finalmente libertam as estrelas lá. Foi a sensação de fato de libertação, a minha libertação, quando eu lá atrás, há uns 3 anos atrás, parei pra olhar pro lado e pensar, eu tô muito na direção errada. E tá tudo bem para quem tá trabalhando dentro de uma empresa, fazendo esses trabalhos mais operacionais ou mais técnicos, e gostam de fazer isso, porque tem pessoas que nasceram para fazer isso, que gostam de fazer isso, tá tudo ótimo, tá tudo certo, as pessoas podem ficar felizes com isso. Mas eu não fazia parte desse mundo e era muito ruim me sentir não encaixada naquele quadrado, porque quanto mais eu me esforçava, mesmo se eu me esforçasse ou conquistasse alguma coisa, sabe, não tinha... parecia que não tinha graça, não tinha valor, eu não sei. Parecia que estava errado, mesmo quando eu me esforçava e fazia as coisas darem certo e ganhava uma promoção, um elogio, alguma coisa, não interessa. Hoje, compartilhando minhas histórias, se eu recebo um comentário dizendo que gostou da minha história, que fantástico, quero mais, que história legal, só o comentário, eu não ganhei R$1 pelaquilo, só o comentário é extremamente gratificante. Mais do que a história, quando eu recebo um comentário de alguém dizendo que as minhas dicas ajudaram eles a escrever uma história, qualquer coisa, isso realmente me faz me sentir assim,
infinitamente essencial. Porque eu fiz a diferença na vida de uma pessoa. Nem que seja na vida de uma pessoa, eu fiz a diferença. Se você é como eu, um adulto que ainda lembra muito bem o que é ser criança, porque apesar de eu ter esquecido, hoje eu me lembro muito bem e corro atrás dessas coisas, rio, brinco, faço palhaçadas e dane-se, eu sou muito feliz assim. E dane-se que as outras pessoas mais sérias possam pensar disso. Se você é uma dessas pessoas, se inscreve nesse canal, porque você só tem muito mais a aprender aqui com a Sensei. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também sejam iguais. Ou talvez aquela pessoa que precise lembrar que faz bem ela ser o que ela era quando era criança. Que faz bem ser um pouco infantil às vezes. Que faz bem você quebrar essa redoma do sério, do 100% adulto e ser um pouco mais livre, mais leve e ter um pouco de amor dentro de você pelo que você é, pela sua essencialidade e pelo que você gosta de fazer. Minasan, é isso por hoje. Um beijo grande e até a próxima lição.